Olá, meus queridos. Na aula de hoje sobre o capítulo 10, nós falaremos sobre misturas do cotidiano. Essa que é nossa aula do 6º ano de Ciências. Eu começo relembrando para vocês o que nós estudamos na aula anterior, tá? Sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E trago como título dispersões, os diversos tipos de misturas. Vocês já sabem que a junção de duas ou mais substâncias acabam formando, tá, as misturas. E que essas misturas, a olho nu, podem ser classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas em que elas são uniformes, você não consegue identificar onde está cada substância que faz parte daquela mistura. Já a solução heterogênea é aquela em que não é uniforme, você consegue identificar onde está cada substância naquela mistura. Os exemplos que eu trouxe para vocês são água e óleo, que juntos formam uma mistura heterogênea, onde você consegue perceber a olho nu onde fica a água e onde fica o óleo. E água e sal, que são uma mistura homogênea, tá? Porque você não consegue mais identificar onde está o sal naquela mistura. Então, o sal ele é dissolvido na água, por isso ele consegue formar essa mistura homogênea. As dispersões, elas vão receber diferentes classificações de acordo com algumas características. E uma dessas características é você analisar a substância a olho nu, ou seja, sem a utilização de nenhum outro aparelho, tá? Sem nenhum acessório para analisar aquela mistura. Então, a olho nu, as substâncias elas podem ser chamadas de soluções, dispersões coloidais ou coloides, ou suspensões. Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de dispersão. O exemplo da dispersão entre água mais sal e a dispersão água mais areia. No exemplo água mais sal, o dispersante é a água, ou o solvente é a água, e o disperso é o sal, ou o soluto é o sal. Na dispersão entre água e areia, o dispersante é a água, enquanto o disperso é a areia. Por que falar agora sobre a palavra solvente e soluto? Porque a partir de agora nós vamos começar a analisar as soluções e vocês vão começar a perceber que esses nomes aparecerão com grande frequência. Começo falando para vocês sobre solução. A solução nada mais é, ou nada mais acontece, tá? Quando os componentes de uma mistura vão se dissolver completamente em outro, tá? Então, quando um componente da mistura se dissolve completamente no outro, ele forma uma solução, ou seja, também uma mistura homogênea, tá? Então, na solução, nós temos aqui, por exemplo, a água e o sal. Vocês já sabem que a mistura entre água e sal forma uma mistura homogênea e também uma solução. Por quê? Porque para ser classificado como solução, é necessário que os componentes dessa mistura se dissolvam completamente, tá ok? E falando na solução nós conseguimos classificar dois elementos, o soluto e o solvente. Nessa solução aqui do exemplo, que é água e sal, nós temos o material que se dissolve na mistura, que é o sal, que é o soluto, tá certo? Então, o soluto é aquele material que vai se dissolver completamente na mistura. Nesse caso, da mistura água e sal, o sal vai ser o soluto. Já o solvente, ele é o componente de maior quantidade nessa mistura, tá? E é ele que vai dissolver o soluto. Então, só para relembrar, soluto, ele é o componente em menor quantidade na mistura e vai ser dissolvido. O solvente terá maior quantidade na mistura e ele vai dissolver o soluto, tá? Juntando os dois, misturando bem, nós teremos uma solução que é uma mistura homogênea, tá? Onde o soluto foi dissolvido no solvente, ou seja, o sal foi dissolvido na água. Aqui, só para relembrar, a solução ela também é considerada uma mistura homogênea, porque você não consegue mais identificar a olho nu onde está cada substância naquela mistura. E aqui nós temos o soluto, que é o sal, e o solvente, que é a água. Como vocês já sabem, o soluto será dissolvido no solvente. E o soluto vem geralmente em menor quantidade, enquanto o solvente vem em maior quantidade. Antes de começar a falar sobre ligas metálicas, eu queria só dizer para vocês que a água, deixa eu voltar um pouquinho aqui, a água ela é considerada solvente universal, porque ela consegue dissolver várias inúmeras substâncias, inúmeros solutos são dissolvidos na água, por isso ela é considerada solvente universal, tá certo? Agora sim, nós vamos falar sobre ligas metálicas, as soluções sólidas. Por quê?
Vocês já sabem que há misturas líquidas, tá? Há misturas sólidas e também há misturas gasosas, como nós vimos na aula anterior. E eu começo a falar agora sobre as ligas metálicas, que são soluções sólidas, ou seja, são misturas homogêneas sólidas, tá certo? E esse processo de ligas metálicas, ele é realizado quando o material sólido é aquecido, certo? Com temperaturas altíssimas. Esse material sólido é aquecido e é transformado de sólido em líquido. O nome do processo em que o material é transformado de sólido para líquido é chamado de fusão, tá ok, galerinha? E, como eu falei, para que esse processo aconteça é necessário temperaturas bastante altas para conseguir transformar esse material sólido em líquido. E depois que eles derretem esse material, transformando ele em líquido, é possível que eles consigam misturar, certo? Materiais diferentes. Então, eles vão originar materiais homogêneos, que são conhecidos como ligas metálicas. Ou seja, as ligas metálicas são soluções, são misturas homogêneas formadas por mais de um material, certo? Esse material antes era sólido, foi derretido, transformou-se em líquido para poder ser misturado e depois ele será resfriado para ser transformado em sólido novamente. Eu trouxe para vocês aqui vários exemplos na tabelinha de ligas metálicas, para que vocês entendam os componentes dessas ligas, as características e qual é a sua principal utilização. Aqui eu tenho como exemplo o latão. O latão, que é composto por cobre e zinco, ele tem como característica ser resistente à corrosão e é bastante utilizado em navios e também em tubos. Já o bronze, que também é uma liga metálica, ele é formado por cobre e estanho, ele também é bastante resistente à corrosão e ele é utilizado em moedas e sinos. Aqui eu trouxe para vocês 4 tipos diferentes de aço. Tem o aço inoxidável, o aço níquel e o ácido tungstênio. Cada um deles são formados por componentes diferentes, tá certo? O aço é formado por ferro e carbono, o aço inoxidável é formado por aço e cromo, o aço níquel é formado por aço e níquel e o aço tungstênio é formado por aço e tungstênio. Eles têm características bastante semelhantes. O aço inoxidável e o aço níquel, todos os três são resistentes à corrosão. Já o aço níquel, o aço inoxidável, desculpa. Já o aço níquel, apresenta grande resistência mecânica, enquanto o aço tungstênio apresenta alta dureza. E eles são utilizados, alguns em coisas parecidas, e em outros em elementos diferentes. O aço e o aço inoxidável, eles são utilizados em navios, utensílios, talheres e utensílios domésticos. Já o aço níquel é utilizado em canhões e material de blindagem, enquanto o aço tungstênio é utilizado em brocas e pontas de caneta. Já o alnico, ele é um aço, ele é composto por aço, alumínio, níquel e cobalto, e ele tem propriedades magnéticas. Ele é utilizado geralmente na fabricação de ímãs. Enquanto o amálgama é composto por mercúrio, prata e estanho, certo? E ele é bastante utilizado na restauração de dentes, então aquelas coroas que fazem no dente são feitas de amálgama. O ouro 18 quilates, ele é composto por ouro e cobre, ele tem uma alta ductibilidade e maleabilidade, e ele é bastante utilizado em joias. Então, o ouro, antes de estar assim, prontinho, nos anéis, nas joias, enfim, eles eram metais, foram derretidos, foram fundidos, foram misturados a outras substâncias, formando essa solução, formando essa mistura homogênea que foi resfriado para poder se transformar no ouro que utilizamos em joias, tá ok, galerinha? Deixando um pouquinho de lado essa parte das soluções sólidas, nós vamos começar agora a falar sobre soluções gasosas, tá? O principal exemplo de solução gasosa que eu posso dar para vocês é o ar atmosférico. É o ar que está no ambiente em que nós vivemos, o ar que está em todo o ambiente em que você está. E o ar atmosférico, ele é considerado também uma solução, ele é também considerado uma mistura homogênea e ele é formado por diversos gases, tá? E de todos os gases que fazem parte desse ar, nós temos ocupando o maior espaço, então seria o soluto, tá, dessa mistura, o gás de nitrogênio, que ocupa 78% de toda a atmosfera terrestre.
Depois dele, nós temos o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que compõe 21% da atmosfera. E também temos outros gases como argônio e gás carbônico, formando apenas 1%, que é o restante dessa solução do ar atmosférico. Como o gás nitrogênio ocupa um volume maior, né, 78%, então ele seria considerado o solvente da mistura e todos os outros gases seriam considerados o soluto dessa mistura gasosa, dessa solução gasosa, tá ok, galerinha? Agora nós falaremos sobre solubilidade e densidade. A solubilidade ela vai ser a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente, tá certo? Para que aconteça a solubilidade, é necessário que haja a interação entre os materiais, ou seja, é necessário que as moléculas dos materiais que você está misturando, que você está fazendo a solução, é necessário que elas tenham uma força de atração para que elas consigam se misturar naquela e realmente fazer aquela mistura. O óleo, por exemplo, ele é insolúvel em água. Por que o óleo não se mistura com a água? Porque ele é insolúvel em água. Por que o óleo é insolúvel em água? Porque a organização das moléculas da água e do óleo não permite que elas interajam entre si. Então, sozinhas, essas moléculas não conseguem interagir entre si. É por isso que você não consegue dissolver o óleo na água. Já o sal com a água, que forma a solução, que forma a mistura homogênea, como o sal ele é solúvel em água, tá? Então, as substâncias que compõem as moléculas do sal, a organização das moléculas do sal são afim, ou seja, são compatíveis com as moléculas da água. Então, por isso você consegue dissolver o sal na água e não consegue dissolver o óleo na água, tá? Espero que todos tenham compreendido essa parte. Agora falaremos sobre densidade. E a densidade ela vai relacionar a massa da substância e o volume ocupado por ela, certo? Quando se misturam duas ou mais substâncias, considerando que elas sejam insolúveis entre si, a substância mais densa vai afundar, enquanto a menos densa vai flutuar, certo? Vou voltar um pouquinho da solubilidade. Analisando então aqui o óleo e a água, certo? Quem está no fundo, ou seja, quem afundou e quem boiou, né? Tem essa brincadeira legal de afundou, boia. A água, ela vai apresentar mais densidade que o óleo, por isso que a água fica no fundo do recipiente e o óleo fica na parte de cima do recipiente. O óleo é menos denso que a água, por isso ele boia. Aqui uma rolha, por exemplo. Já a rolha ela é menos densa que a água, por isso ela boia na água e a água fica no fundo. A água é mais densa que a rolha, tá? Um pedaço de madeira também apresenta menos densidade que a água, por isso que ele boia. Já um pedaço de metal vai apresentar mais densidade que a água, é por isso que ele vai se pôr no fundo do recipiente, enquanto a água vai ficar mais acima, tá certo? Agora falaremos sobre colóides, que são misturas que parecem homogêneas, certo? Mas na verdade elas são heterogêneas. Os colóides, eles nos enganam com facilidade, porque a olho nu você analisa aquela mistura e você imagina que aquela mistura ela é homogênea, porque você não consegue dizer onde está cada substância daquela mistura. Mas, na verdade, quando você analisa ela com materiais específicos, como microscópio, por exemplo, você vai perceber que essa mistura ela não é uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. Então, os colóides são todas aquelas misturas que a olho nu parecem homogêneas, mas que na verdade são heterogêneas. Um exemplo para vocês perceberem é o nosso sangue e a maionese. O sangue, visto a olho nu, aparenta ser uma mistura homogênea, mas quando você analisa ele no microscópio, você consegue perceber que ele é formado por várias substâncias, como as hemácias, que são as células do sangue, como os leucócitos, como várias e várias outras substâncias que vão formar esse sangue, tá? Então, o sangue, ele aparenta ser uma mistura homogênea, mas, na verdade, ele é uma mistura heterogênea. Por isso que ele é considerado, ele é classificado como colóide, tá? Ou solução coloidal. A maionese do mesmo jeito. Analisando ela assim a olho nu, a impressão que dá é que ela é uma mistura homogênea. Mas, na verdade, ela é uma mistura heterogênea quando você analisa ela com mais cuidado. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui. Vejo vocês no Meet. Tenham todos um bom estudo, um cheiro, se cuidem. Até